Olá, a paz de Deus, amados irmãos. Emerson Eliel aqui. Dado as perguntas frequentes aí no canal, né, sempre tá perguntando nos comentários, que eu acompanho muitos comentários, né, do canal, mas as perguntas frequentes aí por que o irmão Marcelo renunciou, o irmão Marcelo perdeu a liberdade, e vem aquelas suposições, será que tiraram a liberdade dele? Fez coisa errada, quer fazer, né, canal no YouTube, e ganhar dinheiro com isso em outra igreja, vai pregar em outra igreja, vai pregar no YouTube, e começam a deduzir coisas, né? Coisas que desagrada a Deus, você fazer suposições, né? Pessoas que ficam maquinando mal, né? Maldizentes. E para fazer um vídeo, irmãos, não é fácil, você tem que procurar a verdade, você tem que estudar o que estão falando, ver os fatos, montar os fatos, porque às vezes são coisas aleatórias, você vai entendendo, e a gente quer deixar um canal coerente, um canal que expressa a notícia, né, de verdade, uma notícia que depois eu possa vir aqui me retratar se eu errei, não somente para ficar ganhando like. O like é bom porque a gente consegue ter um engajamento e ir para mais pessoas, e essas pessoas que buscam a verdade, não fica no caminho da mentira, conhecer o que a gente fala, né, o que a gente analisou. Uma coisa é eu abrir o vídeo aqui e começar a falar para vocês coisas que vêm da minha cabeça, suposições, e outra é eu anotar todas as coisas. Aqui tá cheio de papel, cheio de rascunho, cheio de coisas que eu fui buscando assim para trazer para vocês, né, para trazer os fatos e as verdades. Bom, o que acontece? Se inscreve já no canal, né, e dê seu joinha aí, porque é de grande ajuda pra gente aí, tá podendo seguir com esse trabalho de maneira sensata e coerente, o máximo possível, sem trazer aqui mentira nem discórdia, apenas a verdade, porque a discórdia é lançada aí. Às vezes me incluem no meio desses outros, mas a discórdia, as mentiras são lançadas aí diante da instituição, na qual eu também frequento, né? Desde que nasci, já vou na congregação, mas nunca contei a minha história, mas aqui me fez levantar essa bandeira, né, de defender os que são injustiçados, muitas vezes, esses que são... os pequenos são injustiçados, aqueles que são menos olhados, mais humildes, né? Não tem como negar que existe no ser humano uma preferência por aqueles mais influentes numa cidade, mais influentes no seu dinheiro, né, no seu nome, sobrenome. E isso acontece, e acontece muito. Eu vou falar um pedacinho aqui do que acontece dentro da minha família, por exemplo. Meu cunhado, ele é até aposentado, ele tem um laudo médico, né, se diz de um atraso na mente dele. Ele tem a mentalidade infantil. E é interessante, ele conseguiu até tirar carta, de insistir, e conseguiu tirar carta, mas ele tem a mentalidade infantil. Se os irmãos for conversar com ele, vai perceber na hora. Mas em outras coisas da vida, é igual um autista, em outras coisas da vida ele vai muito bem, né? Mas ele toca na igreja, numa igrejinha aqui local, ele toca o seu instrumento, ele consegue atender a igreja no som, ele consegue... Às vezes eu dou uma olhada aqui para ver se o microfone está ligado. Ele consegue atender a igreja no som, ele atende a portaria, né? Ele é porteiro, atende o som, ele é auxiliar de jovens e toca já há muito tempo. Deu o que fazer para ele conseguir fazer os testes, tocar na reunião de jovens. Depois ele deu o que fazer para ele conseguir entrar no culto à noite só na igrejinha que ele está. E agora eles ficam negando ele de levar nos testes, não explica para os anciãos, para os irmãos, se ele tem uma dificuldade, mas toca. Eu que sou músico, acompanhei esse dia que eu fui, né, na igreja com ele lá, ele toca bem, que leva a igreja sozinho. Ele toca na igreja sozinho direto, entendeu, irmãos? E junto com a irmandade ali, mas só que não serve para os irmãos para oficializar. Eles não levam ele para teste, né? Fica negando ele de fazer seus testes. E isso aí, o que acontece? É porque muitas vezes quer levar só quando tá bom, quando tá ótimo, para aquele que faz teste falar assim, não falar que ele não soube ensinar. Mas por que ele não explica que ele tem um problema, né? Que ele tem um probleminha, que às vezes não vai mais do que aquilo. Mas enfim, é só para os irmãos ver como que é
as coisas. Se ele fosse uma pessoa de nome, né, que tivesse dinheiro, filho de um irmão aí com um nome, no sobrenome da cidade, ou que tivesse uma condição financeira muito boa, ele provavelmente já era oficializado. Isso é quase certeza, certeza. Mas como é lá naquele bairrinho, pobrezinho, não, daí, né, irmãos, é assim que funciona. Aí não querem que eu fale nada aqui, né? Mas é por quê? Porque o homem, ele tá passível disso. Não, você tá falando denegrindo a imagem da obra. Mas se você entrega uma obra perfeita para uma pessoa, se você anuncia o evangelho, anuncia uma igreja que não vai acontecer as injustiças, qualquer uma pessoa vai sair fora da igreja do mesmo jeito. Quando vê, vai ter uma frustração com a realidade, entendeu? Ele vai entender depois o que ele fez. Nossa, mas que lugar que eu vim, os homens fazendo isso. Ele mesmo vê, porque os irmãos vê, não depende de crítica de internet, não. Tem muitos irmãos aí que já tá vendo as coisas pela Bíblia, pelas Escrituras. Então ele acaba desanimando pelas atitudes humanas, entendeu? Vamos chegar no que eu quero falar, no nosso caso do irmão Marcelo. O irmão Marcelo, na verdade, é um irmão que está sendo... Eles vão falar por que ele saiu, por que ele renunciou. Quando o irmão consegue ter um entendimento melhor da Bíblia, ele começa a falar algumas coisas diferentes que ele entendeu, que não é o costume da igreja, e os irmãos vão entender o que eu estou falando, ele vai ser perseguido. Isso não tem o que falar, irmão. Só se vir lá do Braz os novos ensinamentos, como está vindo, e no caso dele, ele já estava falando algumas coisas que agora estão se acertando aos poucos, aí estava ficando até um pouco mais relevante para ele. Mas o irmão Marcelo, ele é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que deu a entender dos testemunhos que estão falando, é uma pessoa que acolheu muita gente, né? Ele começou lá, só tinha 10 pessoas naquela igreja, lá em São Francisco, só tinha 10 irmãos, e por aí ele foi ajudando na obra, né? Vamos dizer assim, foi ajudando na igreja, foi aumentando aquela irmandade. São Francisco, e o que eu estou falando para vocês aqui é um relato que eu ouvi aí do irmão, né? O irmão Bruno Cantoli, né? Ele fez uma live aí no canal do William e falou, ele é conhecido, né? Ele conhece o irmão Marcelo, porque até ele ficou na casa do irmão Marcelo quando foi para os Estados Unidos há alguns meses, e ele contou que o encarregado regional lá, que é um irmão que também ficou um tempo na casa do irmão Marcelo, até, né, recebeu ajuda do irmão Marcelo, mas quando ele virou encarregado regional, ele já começou a perseguir o irmão Marcelo antes do irmão Marcelo começar a pregar esse evangelho na forma que ele está pregando. E ele começou porque quando começa a sofrer perseguições, às vezes na igreja, é igual eu estava falando, você falar, não pode haver crítica, não pode falar dos irmãos, né? Não, a igreja é perfeita. Mas aí a pessoa começa a congregar, começa a vir essas perseguições, que vocês aí no canal falam assim, nós temos aqui a orar, entregar tudo na mão de Deus. Aí não ajuda o irmão, né? Não ajudam ele, ficam omissos a muitas injustiças. E ele começou a sofrer as perseguições aí desse encarregado já lá atrás. Esse é o relato aí do irmão que conhece, né? Conhece dos fatos e pelo que ele passou, é uma pessoa aqui muito coerente também, conhecedor já do evangelho, né? E estava relatando isso. Aí uma pessoa começa a desanimar, o Marcelo começa a falar, nossa, mas as coisas são de Deus, aqui é um lugar de Deus, eu passando por isso. Aí ele começa a buscar no evangelho, isso que eu estou entendendo, ele começou a entender, buscar no evangelho. E aí foi acontecendo que ele foi, de uns anos para cá, né, mudando a forma que ele falava nas pregações, né, e aí já uma igreja com 180 pessoas, uma igreja que de São Francisco já atendeu até Los Angeles, que é uma igreja já maior, tem um prédio próprio. São Francisco atendeu com a coleta até Los Angeles, esse irmão relatou, né, estava relatando aí pra gente, e acontece que quando essa igreja começou a aumentar, provavelmente as perseguições começou a aumentar para o lado do irmão Marcelo, né? De maneira que quando ele começou a anunciar no meio das pregações que os irmãos têm visto ultimamente, falou assim, nossa, irmão, Deus usa muito do irmão Marcelo, por isso que os irmãos não têm o que falar dele. Mas aí depois de tantos anos aí, 15 anos pregando, agora que ele entendeu, mas não invalida o que ele falou, não invalida a forma como ele anunciou o evangelho, irmãos. Isso é a igreja, isso é a reunião entre os irmãos. Com os anos, muitas igrejas foram evoluindo com os anos no seu entendimento. E ele foi chegando no dele. Muitos irmãos aí estão chegando no dele também, nesse entendimento das escrituras, tanto que a congregação mudou vários pontos, né, vários entendimentos sobre
salvação por obras, a gente vai chegar lá. Foi o que o irmão Marcelo começou a pregar nas suas palavras, foi colocando aos poucos, mas aí daí o que acontecia? Esses irmãos, né, esses irmãos aí que já estavam lá e já perseguia ele de alguma maneira, começou a perseguir pelas pregações, eles eram contra de alguma forma, acho que eles falavam isso para outros irmãos. Então, quando eles iam pregar lá na igreja, eles eram contra aquilo que o Marcelo falou e desfaziam em cima do púlpito. Né? Essas pregações do Marcelo, da forma que você tem visto, eles desfaziam ela de cima da igreja. Ele tentava remover o que ele tinha falado. E aí isso causa uma situação desagradável naquele que é conhecedor da verdade, né, irmãos? Porque você vai ver, eles vão ensinar eles ensinavam de cima do púlpito que eles não tinham pecado, que depois que batizou na congregação ele está sem pecado, ele só comete falhas. Porque pecado é só o que tem relação sexual, só adultério, fornicação, isso aí é pecado para a igreja muitas vezes. E agora está vindo, tanto que chamava isso de pecado de morte, porque esse pecou, esse já era, pecou esse tipo de pecado, então esse é o pecado de morte. Mas os pecados, todos eles são para a morte, todos que estão em Gálatas 5:19 em diante, se você ler com toda a atenção, você vai ver que lá está a mentira, até a glutonaria, está junto com fornicação, está junto com os pecados de cunho sexual juntos. Se esses pecados é corriqueiro na sua vida, como se você achasse que isso fosse tudo normal, né? Após você receber Cristo, receber Jesus, se você for levando esse pecado até o dia de você morrer, não tem nada a ver eu fazer isso aqui, para mim é tudo normal, não tem aquela regeneração e leva a vida de qualquer jeito, cometendo todos os pecados, esses pecados são para a morte, levam à morte. Não quer dizer que você caiu num pecado desse, hoje nossa, eu ando desesperado, ando comendo demais, estou com uma ansiedade, eu quero comer, o meu negócio é comer é bom, né? Ou eu sou mentiroso para me ultrapassar, ganhar nos negócios, ganhar carro, ganhar casa e lucrar em cima dos irmãos com alguma coisa, vendendo as coisas, enganando, mentindo. Isso aí é pecado, mas se o irmão se converter desse pecado, pedir perdão para Deus, nossa, irmão, eu errei enquanto eu fiz tal negócio, eu errei enquanto eu... Meu Deus do céu, e entregar para Deus de coração, pedir perdão, essa pessoa ela vai ter o perdão de Deus, pode não, ela vai ser perdoada por Deus, porque ela reconheceu a sua natureza humana falha. Todos esses pecados estão juntos, em Gálatas 5:19 em diante. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esses irmãos vinham ali pregar, né, aliás, né, pregar de maneira que só falhas, né? Sempre foi dito isso, eu sempre ouvi isso na igreja. Deus me perdoa das minhas falhas, se eu for firme e fiel até a morte, eu darei a coroa eterna. Mas firme e fiel de que jeito? É firme e fiel à fé. Tem que ter fé até o resto da sua vida em Jesus Cristo, porque Ele é o intermediador, Ele é o advogado, todo mundo comete erros, e você está negando um Jesus que entregou a vida na cruz, porque os homens não conseguiu por eles, não conseguiu sozinho. Ele não conseguiu adquirir a salvação por mérito próprio. Não tem como, a não ser por intermédio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você desfaz, né? Você nega a sua fé em Jesus Cristo de maneira que só tem o nome dele, né? É em nome dele que faz o culto, tudo, mas você acha já que você vai conquistar a salvação ainda pelo seu mérito. Mas ele já salvou, você que aceitou Jesus, que passou pelo batismo demonstrando esta fé, você já é salvo por Jesus Cristo. Você luta na sua vida para manter essa salvação, porque você tem que manter essa salvação até o fim, porque se você não começar a negar Jesus, começar a achar que tem que viver uma vida de pecado, enganando os outros. Tem gente que prega aí que Jesus já, né, você aceitou Jesus, você já está salvo, você pode fazer o que quiser da sua vida. Então você não aceitou Jesus. Se você erra, comete um pecado e ele não te fez, se isso não te deixou contrito, abalado, ao ponto de ajoelhar os pés do Senhor, Senhor, eu falhei. Aí você se arrepende, Jesus é seu advogado e vai lá e vai intermediar por você. Agora, se você fala assim, eu estou salvo por Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, isso não é salvação. Porque que graça tem o mundo depois que você é salvo por Jesus? Que graça você tem viver uma vida de vícios, né? Uma vida no pecado? E isso não tem benefício nenhum.
né? A vida com Jesus Cristo, um mundo regenerado, você mudar a sua vida para as coisas boas, só para ajudar o próximo de coração, não para ser salvo. Isso é totalmente diferente, irmãos, é totalmente diferente. Mas aqui, quando nós falamos aqui, não quer dizer, irmãos, dentro destas 4 paredes, não quer dizer dentro desta denominação. Aqui, irmãos, é um local onde nós nos reunimos para juntos oferecer um culto a Deus. Esse aqui significa a graça verdadeira do Filho de Deus, cujo qual Ele mesmo disse, palavras do Senhor: ninguém vem ao Pai, ninguém, senão por mim, Ele disse. Então, nós não conseguiremos ir ao Pai por aparência, não conseguiremos ir ao Pai por causa de uma placa denominacional, não conseguiremos chegar ao Pai por tradição, não conseguiremos chegar ao Pai nem mesmo com sacrifícios. Que nós não conseguimos por mérito próprio. Então, esse irmão Marcelo, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês entenderem, irmão, o que aconteceu. Dado essas perseguições já dele tentar fazer uma igreja mais saudável, menos hipócrita, menos julgadora. E vocês vê pelas pregações que eu coloco no shorts aí, né, do YouTube, naqueles vídeos curtos, tentando fazer as pessoas se entregarem a Jesus, não só dentro da igreja, sem a religiosidade, sem não corto o cabelo, uso saia, tá ótimo, vou na igreja lá, louva a Deus, mas lá na casa, lá fora, é outra pessoa. É isso que o Marcelo estava tentando passar. A igreja precisa orar mais, a igreja precisa animar um pouquinho mais. Irmão, quando Deus prepara de você vir aqui no culto presencial, vem para ajudar na comunhão. Muitos querem estar aqui, às vezes não vêm, porque às vezes chega o final de semana, esqueceu de agendar, aí tem medo de vir e não poder participar. E você que está aqui, ajuda na comunhão, clama a Deus para Deus dar oração. E não é só aqui não, tem irmão que não compreendeu ainda a graça. Ele fala assim: eu vou lá na igreja servir a Deus hoje. E na tua casa não serve a Deus não? Hoje eu vou lá no culto servir a Deus. É só aqui que se serve a Deus? É só aqui que nós vamos nos portar com um porte de homem e mulher de Deus? Na casa não ora? Só aqui na igreja? Na casa não lê Bíblia? Só aqui na igreja? Na casa não fala a verdade? Só aqui na igreja? Na casa não respeita? Só aqui na igreja? Não, queridos. Nós fomos chamados para ser cristão 24 horas por dia, 7 dias na semana. Olha glória. A regeneração por Jesus Cristo de uma maneira íntegra. Você se entregar a Jesus Cristo de verdade. Não só por aparências de ir na igreja todo dia, né? E não conseguir levar isso para um próximo. Tem cooperadores mesmo. Eu conheço pessoas aqui de ministério que você não consegue nem falar com ele. É que eu sou diferente, né? Eu tenho entendido muito, tenho lido muito as escrituras, mas uma outra pessoa da igreja é difícil conversar porque vai levar patada. Sempre dá contra, seu irmão vai falar uma coisa. E aí fica um pouco complicado. Então, o seu irmão Marcelo explica sobre salvação que não é por obras, né? Eles já deram contra ele, já trouxe pessoas para criticar. Isso é uma realidade, né, diante das Escrituras. Nós não conseguimos essa salvação por obras, nós fazer para se salvar. E aí levaram lá o Davi Trevisan já para fazer uma reunião com ele, porque ele estava pregando essas coisas diferentes. Né? E aí o Davi Trevisan dá a entender que o Bruno falou, que ele até falou para ele: o irmão tá falando o evangelho, o irmão não tá falando nada demais, tá tudo certo com o que o irmão tá falando, tudo bem. Daí, sabe, são perseguições que já vinham lá de trás, já vinham esses irmãos entregando, né, levando as coisas pro ministério, né, para tentar chamar a atenção dele. E como eu disse, o cunhado dele passando para ele, às vezes já estava acontecendo um desânimo dele com a perseguição, o cunhado dele falando sobre o que era o Deus mesmo das Escrituras, o que é Jesus das Escrituras, e ele começando a entender, e depois ele tentava passar isso para os irmãos da igreja, e vinha outros irmãos lá desfazer o que ele falava de púlpito. É complicado, irmãos, é complicado, é uma luta terrível. Os irmãos acham que tudo que vai vir do púlpito lá sempre é de Deus, mas a igreja, se ela não estiver revestida, se não for em espírito e em verdade, né? Uma coisa é você falar que está reunindo 2 ou 3 no nome dele, outra é pessoas entrarem com o coração amargurado, com desejo de perseguição, de ambição, de poder, de ego. Aí essas pessoas sobem lá na frente, muitas vezes não é de Deus que eles fazem, eles atacam as pessoas do banco, tanto que tem ensinamentos para parar com isso. Quantas vezes não tinha aqueles que falavam na hora da palavra, falavam que era usado por Deus, mandando as pessoas, tinha gente esquentando o banco, tinha gente
que fedia defunto, ou seja, que já não adiantava mais nada estar ali em cima. Isso fazia as pessoas julgarem aquela pessoa. Isso aconteceu muito, se não é os ensinamentos. Deus prepara um culto hoje assim, de ordenação, toda a irmandade, estão vendo, porque até os servos que Deus levanta para o ministério, devem ser servos amorosos, sempre com um sorriso no rosto, contente, não assusta a irmandade. A irmandade tem prazer, tem confiança de chegar naquele servo. Ainda ontem ouvimos isto, uma ordenação ali em Ji-Paraná, alguns primeiros, antigos, que era muito radical, muito forte, mas hoje, graças a Deus, o Senhor está preparando uma irmandade que já entende mais bem as coisas, mais instruída, mais educada. Então, irmãos, a igreja não pode, nenhum servo tem o direito de, numa exortação ou em algum conselho, colocar alguém para fora. Aqui não é o teu lugar, pecador de morte. Aqui não é lugar de defunto, jamais. Você não tem direito de pôr o véu, está cantando, não. A igreja é acolhedora, a igreja abraça. A missão dos servos de Deus é pregar o Evangelho, Cristo Jesus, o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade. Não põe ninguém para fora, não olha torto para ninguém, não levanta a tua cabeça. Não, irmão, nessa pandemia alguns foram embora. Ore para que Deus traga de volta. Se você sente falta de alguém ao teu lado, que dê aquela irmã, que dê aquela família, vai lá convidar, vai buscar ela, vem junto, vem congregar com nós, não perca o culto. Alguns costumes pegaram, veio a pandemia, alguns estão barbudos, e a gente olha torto. Por quê? Tenha prazer de ver o teu irmão do teu lado. E a obrigação nossa, dos servos de Deus, aqueles que o Senhor constituiu para estar no ministério, contente, alegre, não põe ninguém para fora. Pregue Cristo crucificado, pregue o amor, pregue a ressurreição, pregue a bondade, pregue o perdão. E aí nós vamos levando o fraco, o abatido, o desesperado, o necessitado, o que dá trabalho, o que dá alegria. Senhor, a minha parte eu fiz, está todos aqui. Por lá dentro no céu não pertence a mim, não pertence a ancião nenhum, nem diácono, nem cooperador. Isto está na mão de Deus. Por isso que a gente tem que saber discernir o que sai da boca do homem, a gente tem que saber discernir através das escrituras, porque estavam atacando o Marcelo de púlpito. Isso é complicado, irmãos. Vocês entendam bem, um homem que ficou ali 15 anos pregando, anunciando o evangelho, ajudou a igreja a se levantar, da forma que ele pregou, né, que é dos irmãos lá do Braz, que sempre foi ensinado. Aí quando ele começa a passar algumas coisas que ele estava entendendo, a falar a verdade do evangelho, a ser mais de Jesus, pregando como Jesus iria falar para as pessoas, né? Depois o irmão Luiz Carlos aí teve aí no último culto que ele falou que a Bíblia tem Jesus de capa a capa, porque o povo agora está falando das pregações que carece de Jesus nas pregações, mas como que tem Jesus de capa a capa se então deveria mudar mesmo lá onde está escrito agora no Inário que a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando antigamente no Inário vinha escrito que ela é a palavra de Deus. E foram mudar isso aí, e isso está causando uma discórdia. Os irmãos relutantes, às vezes não quer mudar isso, mas ia ajudar muito isso, os irmãos do ministério entendam, ia mudar muito. Colocar lá, assumir, falar, irmãos, a gente teve um engano aqui, colocamos aqui isso na capa do Inário, mas na verdade a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, porque se Luiz Carlos Euclides falou que a Bíblia fala de Jesus de capa a capa,
Ou seja, então ela é a palavra de Deus. Ela é. A Bíblia é a palavra de Deus em si. É claro que a gente vai falar que ela contém, porque é a mesma coisa. Ela é um livro sagrado que contém a palavra de Deus, mas a gente fala que o livro sagrado é a palavra de Deus, porque o povo aí fora, o mundo aí fora, não fala que tal livro é tal coisa. Esse livro é bom porque é de autoajuda, entendeu? Esse livro aqui é de autoajuda, é um livro de autoajuda, é um livro de culinária, e a Bíblia Sagrada, nossa, irmãos, é a palavra de Deus. Olha só que maravilha. Não, esse livro aqui contém a palavra de Deus. Não fica estranho? É isso aí que é a questão, irmãos. É essa que é a questão que causa todo esse alvoroço também no meio de críticos, né? No meio de irmãos, porque não é só crítica, agora a gente está vendo que tem irmãos de banco mesmo que lê muita Bíblia e sabe as coisas. Os irmãos acham que crítica é só o que está na internet. Eu ainda, graças a Deus, ainda nem me considero crítico, porque eu sempre estou aí falando bem da igreja, defendi sobre os cartões corporativos, a história dos cartões corporativos, né, e entre outros casos, mostrei o hospital, a casa de apoio da igreja, estou sempre falando das coisas boas da igreja também. Aí, como a Davi Trevisan, que deveria ter ido lá, o nosso irmão que deveria ter ido lá, na minha opinião, é o irmão Valdir de Matão. Valdir de Matão é um irmão, é um ancião, que ele faz missões por aí. Ele entrega o evangelho da forma que é das escrituras. Ele que veio aí em culto online e falou que a congregação não era graça, que a gente tinha que cumprimentar os irmãos de outras igrejas, né, que o véu era uso e costume, sentar de um lado separado do outro. São usos e costumes das igrejas. Valdir de Matão veio e anunciou um evangelho de Jesus, né? E aí a gente volta naquela palavra, né, cristocêntrico, na verdade, que Jesus é o centro das coisas, né? E ele falou que uma vez ele foi anunciar um evangelho em outro país, né? Isso é um testemunho do Valdir de Matão. E quando ele retornou naquele país, eles tinham colocado outro nome na igreja, não era a Congregação Cristã no Brasil. Eles continuavam com o mesmo culto, né? Na forma que ele ensinou, mas mudou o nome. E ele falou, não, tá tudo bem, entendeu? Ficou desligado do Braz, né? Mas ele anunciou o evangelho. Agora, uma pessoa dessa que deveria ter ido lá, né, para tentar conversar com os irmãos, irmãos, nosso irmão saiu aqui da igreja, né, resolveu se desligar, mas vamos orar por ele, seja onde ele for, né, ele lá e nós aqui servindo o mesmo Deus, né, adorando o mesmo Pai, né, no nome do nosso Senhor Jesus. Mas não, foi lá o irmão falar que se ele saiu era problema dele. Aí uma irmã que estava lá, a irmã, ela estava até contra o irmão Marcelo sair da igreja. Ela queria que o irmão Marcelo ficasse lá. Ela e outros irmãos, todos que estavam lá, queriam que o irmão Marcelo continuasse levando as boas novas da mesma forma que ele estava falando, mas lá dentro. Mas as perseguições estavam difíceis para ele. E aí Davi Trevisan fala aquilo, ela se resolveu falar. Ela falou assim, como assim? É problema dele? E começou aquela discussão. Aí, né, um lá dentro que é o cunhado desse encarregado que perseguia já o nosso irmão aí, Marcelo, há muito tempo, um tal de Alex, que isso que é o relato que o nosso Bruno aqui falou, né, o Bruno Cantoli, ele falou, olhou dos pés à cabeça deles lá e falou assim, eu vou até olhar a frase direito aqui para mim não errar, né, ele disse, já passou da hora. Daí o cunhado dessa irmã aqui que estava falando, começou a falar palavrões e a xingar ele. São, né, provavelmente são pessoas que estavam ainda entendendo o evangelho ali, vendo o mundo, e viu que o Marcelo passou, algumas, né, que contaram que o Marcelo passou as perseguições, uma pessoa olha e fala, já passou da hora de sair. Um fala assim, é problema dele, o outro fala, já passou da hora. E aí ele xingou, né? Ele não viu outra coisa para falar, a não ser xingar, e ele acabou perdendo a razão. E aí foi criando aquela confusão por falta de amor, pela religiosidade. A religiosidade, ela tem, eu estou sempre postando aí no canal, estou sempre falando sobre isso, ela tem um poder imenso de destruir as coisas, imenso, irmãos, de estragar as coisas. Entendeu? Estragar o nosso meio cristão, entre o amor entre os povos. A religiosidade, ela é terrível. As pessoas vêm aí no comentário, vocês veem os comentários deles, estão dando mau testemunho nos comentários ao povo aí fora, disso, do que é ser cristão, né? Eles pregam muito a placa, a religiosidade dos jovens, não é todos os jovens que estão caindo nessa, tem muitos jovens que estão buscando, às vezes escutam um pregador ali, um pastor ali, por mais que fale, é calvinista, não sei o quê, igual quiseram falar até de quem estava ali na igreja, esse rapaz aqui mesmo que
que xingou, nem é calvinista, nem é de outra igreja, nem é crítico, nada. Ele só foi contra a forma que falaram do irmão Marcelo, na hora que ele estava assistindo o culto. Ele não tem nada a ver com crítico, não tem nada a ver com o canal de ninguém, mas ele foi contra e acabou ficando nervoso na hora, né? Então, os jovens, eles estão vendo a pregação de outros pastores, absorvendo um pouco daqui, um pouco dali. Não é que estão seguindo outros pastores, é que eles vão absorvendo os conhecimentos. É que os irmãos não estão vendo, às vezes, o que está acontecendo, esse movimento de avivamento, de despertar por evangelho. Todo mundo está comentando, o irmão Marcelo prega a verdade. E de fato é a verdade que muitas vezes foi ficando obscura e desconhecida no passado. A congregação tem brilhado assim, em uma esperança nova com essa nova presidência, que mudou muitas coisas que eu já coloquei aí no canal. Tem um vídeo só das mudanças, graças a Deus, né? Sobre a TV, o que eles falavam, sobre a Santa Ceia, sobre salvação por obras, sobre o pecado de morte, vem mudando, por mais que as pessoas falem, a congregação nunca vai mudar. Tem até um canal aí que fala que não tem reforma na igreja, mas elas vêm acontecendo. E aí acabou saindo muita família ali que conheceu, né, vai conhecendo o evangelho, porque as pessoas começam a perseguir, porque eles começam a pensar diferente, não tem amor com o que pensa diferente. Então, como é que prega uma igreja que aceita as outras? Como é que vai pregar uma igreja que é tolerante com as outras, se ela não aceita o batismo, né? Agora que está começando a dizer que aceita, graças a Deus. Mas se ela tem que batizar de novo, se você descer nela, o batismo seu não é válido, se ela não pode fazer uma visita em outra igreja, não pode conviver com os outros cristãos bem, porque muitos anos não podia nem cumprimentar, nem saudar. Então, por isso que chamava que, né, a única graça, ali é a graça de Deus, o único que salva, um caminho que salva. E o irmão Marcelo foi ficando diferente desse pensamento, irmãos. Ele foi se regenerando, né, de uma certa forma, ele aceitou Jesus Cristo, pregou o evangelho da forma que a congregação sempre pregou, mas graças a Deus eu também conheci isso no meio do caminho, de uma maneira muito difícil, mas eu congrego porque eu sei que tem lugares que tem irmãos mais bíblicos, né, os irmãos estão falando aí, meus irmãos sempre pregou assim, tá bom, alguns não entenderam muito bem o que o Marcelo quis dizer, mas é assim que vamos relevando as coisas de Deus, muita oração, muita fé, né? Independente do que você pensa ali dentro. Eu mesmo sei que eu não vou conseguir me justificar por obras, outros irmãos falar, é minhas obras que vai me salvar, né? Então tá, vamos convivendo assim, irmãos. Vamos aceitar que o irmão Marcelo saiu, que possa servir a Deus melhor em outro lugar. Quem sabe, né? Ele faça como eu estou fazendo aqui, né? Compra o seu microfoninho, faz um canal e começa a falar de Deus. Por que não? A pregar da mesma maneira, por que não? Agora, ele talvez nessa sexta-feira que vem, né, o William estava falando que talvez ele vai estar congregado ali nessa igreja que eu vou pôr as imagens aí, uma igreja da Batista, que não é calvinista, não é de reforma, igual muitos irmãos já correu fazer ensinamento sobre esses aí da reforma, né, de predestinação, não tem nada a ver com isso. O irmão Marcelo nunca falou nada sobre isso, então não sei por que o pessoal tá criticando tanto a ideia dele, tanto perseguição que ele passou, né, e a decisão dele foi essa, e havendo muitas críticas, mas a gente vai estar acompanhando o que vai acontecer, né. Eu tentei mandar um e-mail lá, eu mandei um e-mail lá para a igreja, estou esperando a resposta, né, para essa igreja da Batista, mas é isso, irmãos, se inscreve no canal. Eu vou tentar manter os irmãos informados de qualquer coisa que aparecer aí. E espero que vocês compartilhem esse vídeo, né? Aí para o pessoal que não entendeu todo esse movimento, né? Não entendeu por que ele deixou o cargo. Aí existe uma outra plataforma também que eu coloco alguns trechos e algumas coisas ali. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a todos e a paz de Deus.